Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a paz do Senhor, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande, mas muito grande mesmo, estarmos juntos esta noite, para voltarmos à continuação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a nossa evangelista Elidiane, pelo trabalho tão bonito e formidável feito na sexta-feira passada, né? E foi um trabalho muito bem elaborado, Elidiane. Parabéns, o Senhor te conserve. E nós vimos que aqueles que estavam no exílio, né, vivendo o exílio em toda a sua plenitude, eles só tinham uma chance de sobreviver, não tinha duas, só uma, é oração e palavra. Não foi à toa que Daniel disse, olha, eu preciso dos escritos. E aí ele foi para Jeremias, e em Jeremias se abriu a palavra de Deus, né? Agora, ao contrário do que muita gente pensa, o exílio babilônico, ele não foi aquela coisa cruel, horrível, ordinária, maligna, como foi entre aspas, exílio do Egito. No Egito, o povo de Deus sofreu mesmo, sofreu muito. Agora, na Babilônia, não. Na Babilônia, as coisas foram bem diferentes. As finalidades satânicas, podemos dizer assim, eram bem outras ali na Babilônia. Mas louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concedeu uma vitória inigualável ao seu povo. Amados irmãos, eu preparei slides, mas preciso muito que você esteja com a palavra de Deus aberta. Já abra no em Jeremias, capítulo de número 39, fundamental, capítulo de número 39, depois o capítulo de número 40 e, por final, o capítulo de número 41. Jeremias é essencial para que nós possamos entender e compreender e discernir toda este momento histórico que circunda, irmãos, o exílio babilônico. O exílio babilônico. Amém? Bem, vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado pela alegria que nós temos de estar esta noite na Tua casa. Eu te agradeço, Senhor, os amados irmãos, que esta noite aqui, ó Deus, estão para também aprender. Te louvo por aqueles que estão aprendendo também dos seus lares, ó Deus, onde quer que estejam, que a transmissão chegue, que dê tudo certo, que não haja nenhum contratempo. E, Senhor, usa-nos esta noite para que possamos discernir a Tua voz e fazer com que a Tua voz faça-se ouvida, entendida, discernida em nosso meio. É o que nós te pedimos e desde já gratos te louvamos. Amém e amém. Glória a Deus. Amados irmãos, quando a gente pega Jeremias, capítulo de número 39, você tem exatamente aqui a descrição da queda de Jerusalém. Da queda de Jerusalém. E é uma descrição dolorosa, difícil de se lidar, né? Principalmente para os judeus. Quem passou por isto que aqui está, sabe perfeitamente disto, né? E não foi um momento simples, maravilhoso, mas foi um momento já avisado pelo Senhor Deus a todos eles. Jeremias vinha gritando, dizendo, falando, fazendo discernir todos os fatos e dizendo, gente, não vamos combater, nós não temos condições
não é o exército e muito menos Nabucodonosor, é o Senhor que já nos entregou na mão deles. A vontade do Senhor é essa e ninguém vai escapar. Não obstante todo o trabalho zeloso de Jeremias, ele que já sabia que ninguém ia ouvi-lo, infelizmente, cai a grande Jerusalém. Cai a grande Jerusalém. Né? E o capítulo 39, ele nos faz ver a queda de Jerusalém e o momento do aprisionamento de Zedequias, né? A morte dos filhos, o fato dele simplesmente perder a visão e algo muito mais terrível, a morte de todos os grandes generais de Zedequias. O primeiro versículo que eu quero chamar a atenção dos irmãos é exatamente o versículo de número 5, que diz: mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e o prenderam, e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e ali o rei da Babilônia o sentenciou. E o rei da Babilônia matou seus filhos em Ribla, e à sua vista, matou também todos os nobres de Judá. E para completar o trabalho, versículo 7, arrancou os olhos de Zedequias, o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a casa do rei, as casas do povo, derrubaram os muros de Jerusalém, e o resto do povo que ficara na cidade, os rebeldes que tinham passado para ele, e o resto do povo que ficou, levou Nebuzaradã, capitão da guarda, para a Babilônia. Versículo 10. Sublime, porque é fundamental para hoje esse versículo. Mas os pobres entre o povo, que não tinham o quê? Nada. Deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, na terra de Judá, e sublime, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Presta atenção. Aqui, você tem Jerusalém caindo. Aqui você tem o rei de Judá sendo preso, o último rei, e não haveria mais reino. Aqui você tem algo muito importante. A morte de todos os grandes generais e comandantes do exército de Israel. E aqui você tem, literalmente, para que a terra não ficasse sem ninguém e abandonada, você tem os pobres ficando, e você tem uma distribuição de terra. Ou seja, aqueles que eram mais pobres, aqueles que eram mais necessitados. Muito obrigado, filho. Muito obrigado mesmo. Aqueles que eram mais pobres e aqueles que eram mais necessitados, esses ficam na terra, e para garantir que a terra não ia ficar sem ninguém, dão a eles porção de terra. Como assim porção de terra? Sim, exatamente isso que você acabou de escutar. Nebuzaradã, de forma muito estratégica, muito sagaz, o que ele faz? Ele pega quem não tem condição nenhuma e diz: ó, está aqui, o que sobrou de tudo é de vocês. Isso é interessante porque quem são estes pobres?
são os que foram escravizados na época dos últimos reis de Israel. São aqueles que perderam casa, são aqueles que perderam família, são aqueles que perderam riqueza e que vêm padecendo necessidade. Gente, quando você lê Jeremias, é idêntico a Oséias, idêntico a Amós. Deus disse a Samaria lá em cima: eu vou destruir vocês, porque vocês são como Sodoma e Gomorra. Como assim, pastor? Eles praticavam a sodomia? Não. Eles eram avarentos com o pobre, eram injustos com o pobre e roubavam o pobre. O pobre padecia necessidade e eles não abriam a mão. E em Jeremias, lá no início, Deus diz isso: ó, vocês não cuidam do pobre, pode ficar tranquilo, a terra vai ir para o pobre. E aqui se cumpre. Aqui se cumpre. Você tem exatamente aqui o desapossamento completo. Você tem aqui uma, entre aspas, não é reforma agrária, né? E nem reforma urbana, porque não sobrou nada. Não sobrou nada. Mas você tem quem não tinha nada sendo recebido pelo Império Babilônico e dizendo: fica que agora é teu. Porque qual a finalidade? Produz. Vou colocar aqui um governador, e esta produção, sobrando alguma coisa, vai para a Babilônia. Isso é óbvio. Então é interessante que muita gente diz que foi tudo destruído. Foi tudo arrebentado. Os babilônicos não investiram, não. Eles não fizeram como os assírios, que traziam de longe para cá, para investir, fomentar e crescer a economia. Mas eles fizeram uma distribuição de terras aqui para quem não tinha nada. Tanto é que isso aqui vai trazer problema depois, quando Esdras vem, e principalmente quando Neemias chega. Porque quem vem também dizendo: eu quero o meu pedaço de terra. E por que vem dizendo eu quero o meu pedaço de terra? Porque desde Josué a terra foi dividida. E a terra não pertence a ninguém, pertence a Deus. Mas ele deu a famílias as terras. Tanto é que tem aquele caso das filhas de Zelofiade, que disseram: a gente não tem homem no nosso meio, vamos ficar sem terra? E Deus disse: não, dá a terra para elas porque é justo. Então isso aqui vai trazer um problema futuro muito grande, que nós vamos estudar, e que é um ponto importantíssimo em Esdras e Neemias. Agora, o segundo ponto que Nebuzaradã fez, capítulo 40. Capítulo 40. No capítulo 40, eles escolhem um homem chamado Gedalias, e eles deixam esse homem lá para ser o governador daquela terra. Só que Jerusalém estava tão destruída, que Gedalias teve que montar a nova capital no que nós chamamos de Mispa, 13 quilômetros ali de Jerusalém. Então, olha que interessante. Versículo de número 1, vamos lá, capítulo 40. Palavra do Senhor que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixou ir de Ramá, e tomou o atalho e foi, vamos lá, versículo 2. Porque o capitão da guarda levou Jeremias e disse: o Senhor teu Deus pronunciou esse mal contra este lugar. E o Senhor o trouxe como tinha dito, porque pecastes contra o Senhor e não obedeceste à sua voz. Pelo que sucedeu tudo isso. Jeremias é protegido pelo chefe general de Nabucodonosor, porque todos sabiam que Jeremias tinha anunciado tudo. Jeremias foi recebido como, olha que fantástico, como se fosse um aliado da Babilônia. Babilônia. Aí vamos, versículo 4. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre tuas mãos.
Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu velarei por ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa vir. Olha, terra está diante de ti para que faças aquilo que é bom e reto aos teus olhos, e vá para cá ou para lá. Mas, como ele ainda não tinha voltado, disse: volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia pôs sobre as cidades de Judá. Habita com ele no meio do povo, ou se para qualquer outra parte te aprouver, ir, vai. Então, olha que interessante, olha que interessante. Jeremias obedece, versículo 6, assim veio Jeremias a Gedalias e ficou com ele na terra. Gedalias é então alguém que está responsável para cuidar do que sobrou e para tentar, de alguma forma, levantar de volta aquilo tudo que se perdeu. Gedalias, então, vai administrar essa nova divisão da terra, e Gedalias vai tentar recompor cidades. Recompor cidades. Qual o problema? O problema está exatamente no capítulo de número 41. Né? Gedalias foi avisado, tá? E não ouviu o aviso de Joanã. Os últimos versículos do capítulo 40 mostram isso. Joanã disse: querem te matar. E Gedalias disse: não tem problema, Deus está comigo. E o que aconteceu? Gedalias foi assassinado. Quando Gedalias é assassinado, à luz do capítulo 41, imediatamente desce comandante das tropas que ainda estavam, termina de liquidar o que havia sobrado de Judá, e aí a destruição foi completa. O medo foi tão grande, mas tão grande, que Joanã pega Jeremias e todo mundo que está com ele e foge para o Egito. O medo foi tão terrível de tudo que estava vindo, porque é óbvio que a Babilônia vinha agora para destruir o resto do resto do resto. Pegam Jeremias e fogem para o Egito. Daí, obviamente, o capítulo de número 43. É nesse momento histórico, absolutamente nesse momento histórico, que você tem aqueles que ficaram ainda, sobreviveram a esse último ataque, tentando levantar das cinzas Judá. Os historiadores dizem que aqui Judá ficou 1/3 do seu território. Ou seja, 2/3, Nabucodonosor fez questão de entregar para Moabitas, Amonitas, e lá embaixo, os filhos de Esaú. E a grande questão que se coloca é: como é que esse povo ficou aqui? E como é que esse povo se levantou para depois receber Zorobabel que retorna? Como é que esse povo fica? Metade de como esse povo fica nós vamos ver hoje. E o milagre nós vamos ver na próxima sexta-feira. O que nós vamos tratar agora aqui é a parte que está na palavra de Deus. Na próxima sexta-feira, nós vamos tratar de uma parte histórico-científica. Não está na palavra de Deus, mas são os historiadores que deduzem
deduzem o que nós vamos tratar na próxima sexta. Só que para isso, eu preciso passar para os irmãos, e vou fazer amanhã, vou passar de novo aquele artigo científico que a gente começou a ler, vou passar de novo. Eu quero que os irmãos tirem cópia dele, escrevam, tragam na próxima sexta-feira ele por escrito, para a gente fazer anotações, e você vai guardar aquele artigo científico em um local muito especial, para nunca mais perder esse ponto intermediário, que não tem encanto nenhum, exatamente o resto da vida. Para que você possa entender, quando Zorobabel voltou, o que ele encontrou. Quando Neemias voltou, o que ele encontrou. E depois a Esdras e depois Neemias. Vamos, por gentileza, ao slide, filho. Vamos ao slide. Nós estamos no Velho Testamento e a gente sabe que o Velho Testamento é esta coleção fantástica de 39 livros. Já vimos todo o Pentateuco, já vimos exatamente a primeira parte dos livros históricos, já vimos a segunda grande coletânea dos livros históricos que trabalham, obviamente, com a entrada do povo, com a vida do povo nos 350 anos, depois com as monarquias, e agora nós estamos exatamente aqui. Esdras, Neemias e Esther. Só que antes de começar Esdras, Neemias e Esther, você tem que entender o que aconteceu entre o final de 2 Crônicas e Esdras. E o que acontece entre o final de 2 Crônicas e Esdras? Biblicamente, ocorre exatamente esse fato aqui, ó. Você sabe que no ano de 722, Samaria é levada pelos assírios, porque não ouviram a palavra de Deus. E no ano de 587, é a vez de Judá ser levado, Jerusalém ser levada, porque também não ouviu a palavra de Deus. Não obstante, todos os profetas. E aí, você tem na Bíblia um silêncio. Porque o que a Bíblia fala? Ela fala rapidamente de que houve uma redistribuição de toda a terra, como eu te mostrei aqui. Gedelias ficou no lugar, Gedelias é assassinado, e vem o império babilônico e passa por cima de todo mundo. Aí, nesse elo que não existe num texto bíblico único, mas se distribui em vários textos, aí a Bíblia pula, e ela já vem para cá, ó. Ela já vem para o que acontece 70 anos depois do cativeiro. Ela já nos traz exatamente aqui a ordem de Ciro em 536, e o novo êxodo, porque está escrito ali, segundo êxodo, porque o primeiro êxodo já passou. Essa é a segunda vez que o povo de Deus é trazido de volta. E olha que interessante, são 3 fases. Davi amplia na parte agora ali que ainda não tem os quadrados. Isso. O primeiro grupo retorna com Zorobabel em 538. E aí algo muito interessante. Se você fizer uma conta comigo de exatamente a queda até essa data, mas pegando em 505, 506, chega aproximadamente a 70 anos. Agora você está contando pelo calendário solar, que é o nosso. Se contar pelo calendário lunar deles, dá exatamente 70 anos. É interessante isso. E aí, depois que Zorobabel vem, um segundo grupo chega, que termina com todo o restabelecimento do trabalho do templo. Que Zorobabel reconstruiu o templo.
Mas Esdras veio para reconstruir toda a vida espiritual. E se você fizer uma contagem ali de 538 para 458, gente, são 80 anos. Já pensou nisso? Já pensou que de 538 para 458 a.C. são 80 anos? E aí, 13 anos depois, é que Deus se incomoda e vem o terceiro grupo, o grupo de Neemias. E aí vem para restabelecer a ordem econômica, social e política. Diminui agora, filho. Então, quando a gente pensa no retorno do exílio babilônico, você tem exatamente isso. Zorobabel, reconstruindo o templo. 80 anos depois, Esdras, iniciando a restauração espiritual. Mas é 80 anos depois de Zorobabel. E 13 anos depois de Esdras, havendo a reconstrução político-econômica e social. Quando você olha para isso, você fica imediatamente assustado com o que Deus fez aqui. E isso está exatamente em Esdras, Neemias. Vamos lá, Davi, amplia o primeiro quadro, por gentileza. Só o primeiro. Veja que no primeiro retorno, onde tem destaque a figura de Zorobabel, você tem reconstrução do templo, que na verdade só foi terminada em 515, a gente sabe disso, eles começam, os samaritanos vêm e enchem a paciência, só em 515 é que terminou. Você tem o ministério de Ageu e Zacarias, então não tem como entender Ageu e Zacarias se não entender Esdras, e não tem como entender Esdras se não entender esse período histórico entre Crônicas e Esdras, entendeu? E aí você tem dedicação do templo, e para quem não sabe, os acontecimentos no livro de Esther. Depois disso, vem a segunda leva. A segunda leva, Davi, é interessante porque Esdras retorna, 80 anos depois, e Esdras reestrutura a vida espiritual do povo. Aí vem a terceira leva, Davi, meu amor, a terceira leva é exatamente a reconstrução do muro, da vida, da economia, de todo o povo dentro de Jerusalém. Então, o que nós estamos ouvindo na leitura bíblica diária, e já é o livro de Neemias, com os comentários dos irmãos ali, de Santa Maria Sul, já é exatamente esse terceiro momento. E é muito interessante como Deus faz, né? Deus podia fazer tudo isso em um segundo, retorna todo mundo, cresce muro, faz tudo. Mas Deus não faz. Deus pega e estabelece os tempos, pode diminuir, Davi. Deus coloca as coisas no devido lugar, com muita calma. Então, é muito interessante a cronologia desses fatos e a sequência. É lógico que as datas não são precisas com todos os historiadores, mas os fatos são os mesmos. E eu quero que você entenda que a gente tem que olhar para cá, para o nosso querido Zorobabel, uma das figuras mais importantes da palavra de Deus e uma das menos faladas. Com ele acontecem todos os fatos, reconstrução do templo, Ageu e Zacarias estão aqui, dedicação do templo e, obviamente, né, todo o retorno da vida espiritual. E aí, para a gente conseguir chegar ali, a gente tem que dar esse passo aqui, Isso é fundamental para abrir Esdras. A gente terminou 2 Crônicas, não tem como abrir Esdras sem responder essa pergunta: o que Zorobabel encontrou ao voltar? No nosso encontro de hoje, o que a Bíblia nos mostra. No próximo encontro, o que a arqueologia e a história nos mostram. O que Esdras
Esdras, Zorobabel encontrou ao voltar. Vamos lá. Todo mundo sabe que de Jerusalém, pelo texto lido, eles passam ali em Ribla, mata quem tem que matar, arrebenta quem tem que arrebentar, morre quem tem que morrer, e fica cego quem tem que ficar cego, né? E aí depois é que eles vêm para a Babilônia. Muito bem. Esse livro, que eu considero hoje a melhor obra, irmãos, e não é grande não, pequenininho, uma tarde você senta e lê. A melhor obra sobre esse momento é um livro não de natureza histórica e arqueológica, mas de natureza teológica. Esse autor faz uma análise teológica fantástica deste momento. E ele nos ajuda a ver o que dificilmente a gente consegue ver na Bíblia, porque está nos detalhes. Se lembra que eu te mostrei o detalhe de que a terra foi dividida? Pois é. Olha que interessante. Acompanhe comigo agora. O escritor, ele nos mostra que, em primeiro lugar, o exílio significou morte, deportação, destruição e o quê? Devastação. Tudo queimado, tudo arrebentado, sem vida. E quando a vida começou a brotar de novo com o governo de Gedelias, de novo tudo se arrebentou. O escritor, na página de número 17, ele deixa claro que a deportação exerceu um impacto, irmãos, socioeconômico e psicológico inacreditável nesse povo. É tão verdade que quando a gente lê Lamentações, você vê alguns fatos terríveis. Você vê Jeremias em Lamentações dizendo: nós não temos mais carne, a gente só está na pele. Em Lamentações, Jeremias dizendo: as mães estão comendo os filhos, porque não têm o que comer. Então, o que restou para o povo depois da morte de Gedelias ali? Quase que absolutamente nada. E isso você tira de forma muito direta da palavra de Deus. Na página 17 desse livro diz que o número substancial de pessoas que continuou a viver na Palestina, embora as descobertas arqueológicas indiquem que o país estava subocupado e empobrecido. Ele defende a seguinte ideia: mesmo que tenha sobrado o resto, esse resto ainda foi significativo. Já nós vamos mostrar números do que ele está falando. Então, muita gente, além de ter se escondido nas montanhas com medo de Nabucodonosor, como está aqui em Jeremias, muitos fizeram como Jeremias, fugiram para o Egito, fugiram para Moabe, fugiram para Amon, e assim que tudo baixou, a poeira baixou, eles voltaram. Só que voltou o resto, do resto. Olha que interessante. Ainda este livro nos traz a preciosa informação de que quem estava em Israel se sentia como? Vamos lá. O Israel exílico era a nação derrotada. Perdeu o quê? A sua independência. Perdeu a sua terra. Perdeu a monarquia. E perdeu o templo. Irmãos, o que significa isso teologicamente? Metade do povo que ficou não cria mais em nada. Porque esses eram os elementos
significativos da bênção de Deus. A terra era símbolo da bênção de Deus a eles. A monarquia era a esperança de vida no meio deles, porque Davi era o rei eterno e o seu descendente, e não faltaria descendente. Se não vai faltar rei, não vai faltar o quê? Autonomia e independência. Se não falta autonomia e independência, a gente vai ter. Porque até os descendentes de Davi, que foram ímpios ao extremo, e não serviram ao Senhor, sob o ângulo de vista, irmãos, relacionado à Bíblia, eles foram péssimos, mas sob o ângulo de vista econômico, foram muito produtivos. Gente, o pior rei de Israel, se não foi Acás, talvez tenha sido quem? Manassés. Quando você pega os dados históricos do reinado de Manassés, era dinheiro sobrando para todo mundo. Por quê? Porque se curvou diante da Síria, e a Síria investia grana lá dentro. Então, quando tudo isso foi, eles entraram em paranoia absolutamente o quê? Teológica. Alguns chegaram a defender de que Josias errou ao tirar os deuses dos outros povos, e os deuses dos outros povos estavam irados, e Javé perdeu a batalha. Olha que loucura. Pode ler, estou falando sério. Aqui, ó. Houve grandes sofrimentos, muitos mortos, sendo difícil imaginar que a economia não fosse totalmente caótica. Eles não tinham o que comer, eles não tinham o que beber, e chegou ao ponto, como falei, de mães sacrificarem os filhos. Óbvio que o exílio trouxe inúmeros problemas físicos e socioeconômicos. Pare e pensa comigo. Se quem está lá do outro lado não tem motivo para voltar, quem está aqui tem motivo para continuar? Pensa. Quem está na Babilônia não tem motivo para voltar, está no centro do mundo. E não é escravidão. Quem está em Judá, à luz do que está descrito aqui, historicamente, mas não tem motivo nenhum para ficar, vamos embora. Tanto é que a população de judeus no Egito, numa cidade chamada Elefantina, cresceu mas sobremodo. E construíram lá um templo. E depois que o templo de Jerusalém estava pronto de novo, se comunicavam com o templo de Jerusalém para saber como é que faziam os sacrifícios. Estou brincando não, estou falando sério. Está tudo. É incrível, gente. Fizeram um templo em Elefantina e simplesmente disseram, não precisamos do templo de Jerusalém. Já está marcada a aula com o professor Daniel Reich para ele falar sobre os templos dentro da Bíblia. Tá? Já está marcada. É a última sexta de agosto. Tá bom? Vamos lá. Ele disse que está com saudade da gente. E nunca viu nós. Vamos lá. Esse livro aqui é fantástico. Eu não tenho ele físico, eu tenho ele digital. Inclusive, a USP permite que você baixe. É o melhor livro de história de Israel. Tá? É o melhor livro de história de Israel. É da Paulus, muito bem escrito, e é de domínio público. A USP já permite que você baixe. Irmãos, olha o que diz aqui. Isso aqui é fundamental, não esqueça disso. A calamidade de 587 foi quando caiu Jerusalém. Não deve ser de modo algum minimizada.
Embora a noção popular de que uma deportação total, que deixou a terra vazia e despovoada, quer dizer, Gedalias não tinha ficado sem ninguém. Não, não é assim, seja errônea e deva ser rejeitada. Ficou gente com Gedalias. A catástrofe foi deveras aterradora, a ponto de ter causado a ruptura da vida judaica na Palestina. Nunca se tinha visto algo igual. Dizem que só em um momento histórico posterior o judeu viveu isso. E foi a segunda queda com Roma. Foi pior ainda que essa, nós vamos estudar. E depois Auschwitz. E Jesus disse, calma, que antes de eu voltar, vem uma tal de grande tribulação que vocês nunca viram. Nunca viram. A coisa ainda é pior. Irmãos, olha isso aqui, ó. Acompanhe comigo a leitura, por favor. O exército de Nabucodonosor deixou Jerusalém em ruínas. Com as evidências arqueológicas testificam eloquentemente, todas ou virtualmente todas as cidades fortificadas no interior de Judá foram arrasadas. Ou seja, Nabucodonosor não acabou só com Jerusalém, ele acabou com tudo que estava do lado de cidade forte. Em muitos casos, para não serem nunca mais reconstruídas. Isso está registrado em Lamentações 2, 2 e 5. Página 342 e 341 do livro. Vamos juntos? Isso é importantíssimo. Qual a população que Israel tinha, Jerusalém tinha nessa época? Ó, a população de Judá, que provavelmente excedia 250 mil no século VIII, quando ocorreu, né, a queda, chegando possivelmente à metade desse número, depois da deportação de 597, ficou sendo de pouco mais de 20 mil, mesmo depois que os primeiros exilados voltaram. E deve ter sido muito esparsa nos anos seguintes. Como é que se reconstrói toda uma cidade acabada, quando você tem dentro dela nem 10% de tudo que existia de mão de obra, e a melhor mão de obra está fora. Vamos juntos? Depois do assassínio de Godolias, Gedalias e Godolias são sinônimos, tá? Como dissemos, Judá naturalmente perdeu sua identidade. Olha o que é pior. Pelo menos Judá estava separada de Samaria. Com o assassinato de Godolias, ou Gedalias, foi anexada a província de quê? Samaria. Você entendeu por quê? Tudo que ia acontecer lá em Esdras e Neemias, os samaritanos tentavam impedir. E os samaritanos se comunicavam com o imperador e conseguiram muita coisa, porque Judá de novo se levantar é sair do controle de Samaria. Algo que eles desejavam há séculos e não conseguiram. Agora a gente entende uma série de fatos que está no texto bíblico e não caía a ficha. Vamos lá?
Não sabemos virtualmente nada do que aconteceu em Judá durante os 50 anos que se seguiram. Gente, isso é um escritor. Isso é um dos maiores historiadores dessa época. E ele diz, olha, depois que Gedelias morre, a coisa fica tão abandonada, tão jogada, tão morta, que durante 50 anos não deu para ver e entender absolutamente nada de profundo. Fica jogado às traças. Fátima, era impossível Jerusalém se levantar. Judá estava às traças, Fátima. 50 anos. Podemos presumir que quando a situação se acalmou, aí ele leva para Jeremias 40, que é quando chama o pessoal de fora, do Egito, que está em Amon e Moabe, todos os judeus que fugiram, para retornar e recomeçar a vida. Recomeçar a vida. Que depois que Gedelias morre, Marco Aurélio, todo mundo foge. Os babilônicos viriam matar. E Ismael que matou Gedelias. Aí o que acontece? Os refugiados voltam, juntaram-se à população que tinha ficado na terra e passaram a levar uma vida. Isso é indescritível. Feita de todas as espécies de o quê? Dificuldade, gente. Não tinha um pingo d'água à disposição deles. De fato, seu estado era realmente, é o livro azul que diz isso, está aí a página, miserável e precário. Gente, como é que um povo num estado desse levanta de novo? E para e pensa. Quando Neemias chora, sabendo da situação da cidade, já tinham passado mais de 90 anos que esse povo tinha voltado. Sabe que são 2 gerações e você não consegue levantar a cidade. Agora vamos lá. Que povo maluco. Que povo insano. Estava com a vida tranquila no Egito. Estava com a vida tranquila no território de Amon e de Moabe. Gente, estava tranquilo. Mas volta. Volta por quê? Porque Deus é o Senhor de todas as coisas e da história. Vou te mostrar já já porque eles voltam. Pode tirar, filho? Abra por gentileza comigo agora. No Salmo de número 70. E 4. Irmãos, só uma pergunta. É que a gente fica preocupado com o ensino. Os irmãos entenderam que quando Nabucodonosor sai com o último rei, ele deixou um governador chamado Gedelias. E que esse governador teve um rápido sucesso e estava tentando reerguer a cidade. E que ele foi morto por Ismael. Ismael era da família real que tinha fugido para o meio dos amonitas. E que depois, em 582, desce de novo Nabucodonosor para acabar com tudo. Quando ele desce, alguns ficam para morrer, outros se escondem nas rochas e montanhas e montes dali mesmo, que não tinham noção geográfica para onde ir. E outros, como tinham mais recurso, fogem para o Egito,
para Moabe e para Amon, e que Nabucodonosor vem e acaba com tudo. Depois que a poeira assenta, aí esses de fora retornam, começam a reconstruir a vida, e a descrição da vida deles era essa que acabamos de ler. Os irmãos entenderam? E a gente ainda reclama da internet quando cai. É incrível. Entendeu? Fica meio depressivo quando a esposa não beija a gente, né? E revoltado quando não ganha presente de Natal. Deus de misericórdia. Lê comigo o Salmo 74. O livro de Salmos é esse escrito fantástico e maravilhoso, que vai refletindo toda a história do povo de Deus, desde o início até o final. O Salmo 74 foi escrito nessa época. Não é só Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias é tudo aquilo que nós vimos. É tão profunda que foram 5 semanas para estudar 5 capítulos. 1 semana para cada capítulo. E faltou muita coisa. Aí ia ficar muito chato, a gente cortou pelo meio. Mas foi só 5 semanas. Agora escute. Olha o Salmo 74. Olha o que estava no coração de quem estava lá. Ó Deus, por que nos rejeitastes para sempre? Olha a ideia deles, que Deus os tinha abandonado. Porque se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto. Lembra-te da tua congregação que comprastes desde a antiguidade, da tua herança que remistes desde o monte Sião, em que habitastes. Levanta-te, levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos, põe neles as suas insígnias por sinal. Parecem-se com um homem que avança com seu machado através da espessura do arvoredo, e eis que toda obra entalhada quebram com machados e martelos. Lançaram no fogo o teu santuário e profanaram, derribando até o chão a morada do teu nome. Quem escreve isso viu Jerusalém ser saqueada, viu o templo ser arrebentado. Disseram no seu coração: despojemo-nos de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Aí isso é que é interessante, né? Só um pouquinho. Eles pensavam que não tinha mais a possibilidade de Deus agir na terra. Aí Ezequiel, que está lá do outro lado, tem uma visão de Deus se apresentando diante dele na Babilônia. Ezequiel quase enlouquece, irmãos. Se você pegar o texto e o contexto, Ezequiel quase enlouquece. Como é que Deus se manifesta na Babilônia? E parece que a visão que ele teve foi na frente, fantástico isso, foi na frente do templo de Marduk, o deus maior lá da Babilônia. Ele quase enlouqueceu. Mas voltando aqui. Versículo 9. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, não há entre nós alguém que saiba até quando isso durará, até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário, blasfemará o inimigo, o teu nome para sempre. Isso aqui é ele revoltado. Por quê? Porque Jeremias não disse que era 70 anos. Aí eles estavam na expectativa de, passou 70 anos, Deus fizesse isso assim, ó, volta tudo. Inclusive herdeiro, e o trono, e Davi, e as rotas comerciais, e dinheiro e tudo. E aí ele diz: meu Deus, mas até quando?
Por que retiras a tua mão, sim, a tua destra? Tira do teu seio e consome-nos. Aí até aqui é lamentação. Até aqui é o que o próprio Cristo fez na cruz. Deus meu, por que me desamparastes? Lamentar é possível. Sim, é possível. Murmurar não, mas lamentar é possível. Aí parece que vem sobre ele um pouco de sanidade, ele vendo todo esse momento caótico que está do lado dele, e ele diz: todavia Deus é o meu rei, desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividistes o mar pela tua força, quebrantastes a cabeça dos monstros das águas, fizeste em pedaço a cabeça do Leviatã, e deste por mandamento aos habitantes do deserto, por mantimento aos habitantes do deserto, e fendestes a fonte e o ribeiro, secastes os rios impetuosos. Teu é o dia, tua é a noite. Não é lindo? Preparastes a luz e o sol, estabelecestes todos os limites da terra, verão e inverno, tu formastes. Lembra-te disto. Aí ele volta a pedir, né? E o inimigo afrontou o Senhor, e que um povo louco blasfemou teu nome. Não entregues às feras a alma da tua pombinha. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atenta para o teu conserto, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de morada de crueldade. Ó, não volte envergonhado o oprimido. Louvem o teu santo nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus. Pleiteia a tua própria causa. Vocês sabiam que foi exatamente isso que o Papa Leão X pediu para que Deus fizesse, porque ninguém parava Lutero? Foi esse texto que ele usou. Ele disse: levanta-te, ó Deus, e pleiteia a tua causa. E Lutero estava acabando com a igreja, né? Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia, e não te esqueça dos gritos dos teus inimigos, o tumulto daqueles que se levantaram contra ti aumenta continuamente. É interessante que o professor Ralph Klein, ele, além desse salmo, que eu acho um dos mais significativos, anote aí para ler em casa, o Salmo 44 também, o Salmo de número 79 é muito claro. O 79 é claro e específico. E o Salmo 102. Todos esses salmos foram escritos nesse tempo do exílio. E eles demonstram toda essa dor que o povo estava sentindo por todo esse momento absolutamente doloroso. Doloroso. Por fim, irmãos, em Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. É interessante que no meio maior da dor, lá no versículo 20 e pouco, deixa eu pegar aqui, Lamentações, capítulo 3, exatamente no versículo de número 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, e novas são cada manhã, e grande é a tua fidelidade.
Os historiadores dizem, principalmente o professor Klein, dizem que esses versículos foram escritos no momento de maior dor desse autor. No momento de maior sofrimento, esses versículos foram escritos. Então, mesmo não tendo motivos para investir em Jerusalém, ficou um remanescente fiel, irmãos. Ficou um remanescente fiel na cidade, que veio voltando do Egito, de Moabe, de Amon, e aqueles que estavam escondidos ali dentro das cavernas. Desculpem a expressão, mas alguns chegaram a sobreviver com a própria urina, irmãos. Desculpem, mas é verdade. A própria urina. E o título do artigo, que amanhã eu passo de novo para você, e você vai imprimir. Aí, pastor, mas são 20 páginas, calma. Você lê a Bíblia, que são mais de 500 páginas, 20 páginas é um nada. O título do artigo é Remanescente Fiel. Esse artigo fecha exatamente tudo que nós vimos hoje de forma extraordinária, só que ele traz um conhecimento que está além da palavra do Senhor, mas está em conformidade com a palavra do Senhor, entendeu? E eu quero te mostrar dessas 20 páginas, na semana que vem, exatamente 3. Por isso eu quero que você traga, impresso, abra, traga uma caneta, que eu quero te mostrar algo que assim não se tem, infelizmente, nem neste maravilhoso livro, nem no outro, o azul, que você pode baixar, mas que às vezes a gente encontra em artigos científicos. Tá? E feito isso, aí a gente vai entender a grandeza de Zorobabel. Aí a gente entende Zorobabel. O tamanho desse homem. O tamanho desse homem e o que ele conseguiu fazer. E aí você entende os 7 primeiros capítulos de Esdras. Outra coisa que trarei para os irmãos. Existe uma obra do professor Sérgio, né? Professor Osvaldo. Sérgio não, é o Osvaldo. Ele pega todo esse período de antes de Esdras e de Neemias, e chegando até Ester. Não, ele passa de Ester. Ele consegue colocar num quadro, irmãos, num quadro, o período histórico direitinho, inclusive nomeando todos os reis. Uma vez Érica está aqui, e ela me perguntou se Xerxes era o mesmo que estava, ou se Ciro era o mesmo. Ela me fez uma pergunta como essa, a gente foi pesquisar e ajudou. Mas é um quadro muito bem feito pelo professor Osvaldo. E aí eu quero ter o prazer de te entregar isso na próxima quarta. Vou passar para o Weber vai fazer direitinho para a gente, tá? E aí eu quero te entregar isso para você ter na Bíblia. Porque esse passo histórico é fundamental para você entender Esdras, Neemias e Ester. E aí, entendendo isso, você entende o resto dos profetas, e o Novo Testamento se abre de forma maravilhosa. Maravilhosa. Fica então agora para os irmãos, o desejo que os irmãos adquiram. Se você for comprar tudo que eu peço para você comprar, né, Tadinho? Você vai ficar pobre. Mas adquiram. Baixa o azul.
baixa o azul, muito bem escrito, baixa o azul, está público, pela USP, tá? Ou então adquira, tá bom? E o Senhor vai nos abençoar. Nós terminamos o estudo de hoje indagando ao meu coração e ao seu coração. Será que a gente tem estrutura para espiritualmente viver um momento como esse povo viveu? Será que a gente tem? Né? Meu amor, não te ouvi. Ah, dá, Davi, o slide, para eu mostrar bem direitinho aqui. A Fátima, é fantástico. Ler ele, a Bíblia do lado, fantástico. Agora, nada substitui o Espírito Santo. Aí, uma coisinha ou outra que eles tentam passar a perna na gente, Fátima, o que acontece? O Espírito Santo diz, e aí, aqui não, vai enganar outro. Esse é meu pastor que está se manifestando, que está feliz na igreja, rapaz. O lugar dele é na igreja. Ó, isso é felicidade. Passar aqui direitinho. Aqui. Aqui, Fátima. História de Israel. Amplia Davi. Só para pegar o nome do professor. É da editora Paulus, tá? Ai, pastor, mas é uma editora católica. Oh, nós vamos para o inferno por ler um livro da editora católica. Oh, meu Deus. É o inferno, né? Oh, meu Pai eterno. O indivíduo é historiador. John Bright é historiador de primeira. Vamos lá, sério. De primeira qualidade. John Bright, editora Paulus, História de Israel. É caro. Dói no bolso. Mas vale a pena. Irmãos, remanescente fiel. Remanescente fiel. Amanhã, quando chegar, talvez eu mande ainda hoje à noite. Amanhã, quando chegar, hoje à noite, nos grupos, esteja nos grupos, o artigo científico, manda imprimir, lê com calma, traz na próxima sexta. Fundamental, fundamental. Aí a gente abre Esdras e a gente vai ver muita coisa, se o Senhor permitir. Se Ele não permitir, a Ele toda a glória, todo louvor e toda a honra. Senhor meu Deus, Senhor, quantos detalhes, Senhor, quantos detalhes. Senhor, a impossibilidade do versículo 1, do capítulo 1 de Neemias, é algo assim enorme, Deus. É incrível como a humanidade briga por causa de Gênesis 1 e 1. Mas, Senhor, Esdras 1 e 1 era praticamente impossível. E Tu tivesses misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo remanescente fiel que ficou. Obrigado, Senhor, porque mesmo no Velho Testamento esses homens foram levados pelo Teu Espírito, guiados pelo Teu Espírito para essa grande obra. Quando Neemias, Senhor, falava, estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Ele sabia o que estava fazendo. Ele já estava no final de tudo aquilo que tinha que ser feito. Mas, Senhor, acima de tudo, muito obrigado. Muito obrigado porque Tu és Deus que controla a história. Tu controla corações. Tu faz, ó Deus, com que o impossível ocorra. Obrigado, Senhor, porque a reconstrução de Jerusalém não foi num
milagre instantâneo, mas foi produto de um agir teu na história, provando aos teus filhos que tu és Deus, e ao mesmo tempo requerendo deles fidelidade. Deus, dá a nós, dá a mim, Senhor, dá ao meu irmão, dá a minha irmã, Senhor, esse coração fiel, esse coração que acredita, esse coração que consegue, Senhor, mesmo não vendo, crer, Deus. Mas fé é isso, não é, Senhor? É acreditar e entender e discernir e viver à luz não do que se vê e do que se espera, mas daquilo que tu falastes. E nós te amamos pela tua palavra. Senhor, muito obrigado, porque realmente as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado pelos livros científicos, Deus, que descrevem de forma objetiva o que em Lamentações está de forma poética. Mas a dor é a mesma. E ajuda-nos a entender que tu és Deus de palavra, de compromisso. Aquela terra foi dada a Abraão, Senhor. E até no momento pior de dor e de desespero, tu ainda levantas um remanescente fiel. Eu te louvo por isso. Tem misericórdia da nossa pátria. Tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia da nossa cidade. Acha em nós, Senhor, seres fiéis a Ti, à Tua palavra, ao Teu desejo, às Tuas ordens, Deus. Quando olhamos, Senhor, toda a dificuldade que Teu povo sempre viveu durante a história, é inacreditável que nós hoje vivamos como estamos vivendo. É inacreditável. É muito amor, é muita misericórdia, é muita graça, é muita bênção, Deus. Nós temos o que comer, nós temos o que beber, nós temos com o que vestir, nós temos liberdade ainda para falar do Teu Evangelho. Então cativa-nos, ó Deus, cada vez mais a Tua palavra e guia-nos pelo Teu Espírito, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Como a palavra do Senhor é maravilhosa, né? Como é maravilhosa. Irmãos, vamos adorar o Senhor com nossas ofertas?